Em 1764, Voltaire, inspirado na situação de uma intolerância religiosa que levou à morte e esquartejamento de um homem chamado Jean Calas, ele escreveu o Tratado da Tolerância e ele também escreveu uma definição de tolerância num dos verbetes do seu dicionário filosófico. Sobre a tolerância, o Voltaire diz o seguinte: o que é a tolerância? É o apanágio da humanidade. Somos todos cheios de fraquezas e de erros. Perdoemo-nos reciprocamente as nossas tolices. Tal é a primeira lei da natureza. Bom, eu entendo que agora é um momento muito apropriado para a gente falar sobre tolerância. Perdoemo-nos reciprocamente as nossas tolices, porque assim, nós estamos vivendo um momento delicado, um momento complexo, um momento de reorganização, de reposicionamento, um momento em que a gente está privado, né, de muita coisa, a gente está com várias restrições e a gente não tem aprendido a lidar com frustração ao longo do tempo, né? Então, assim, quando a gente está precisando administrar a frustração, quando a gente está lidando com situações de estresse, a nossa tolerância, óbvio, infelizmente, não tende a aumentar, ela tende a diminuir. E aí a gente tende também a começar a achar que as coisas estão acontecendo não apesar da nossa existência, mas contra a nossa existência. Então, assim, vamos pensar uma coisa. Eu saía para trabalhar, eu passava boa parte do dia fora e agora eu fico em casa. Meu vizinho também, quem mora em condomínio, quem mora em apartamento, vai precisar lidar com a realidade de que várias pessoas vão estar no mesmo prédio, no mesmo condomínio ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Em função do momento que a gente está vivendo, em função das restrições, como eu falei há pouco, a nossa percepção também vai estar mais aguçada. Então, assim, certos barulhos, certas situações que passariam despercebidas se a gente estivesse tranquilo, agora provavelmente vão nos incomodar muito mais. E aí a gente tem a tendência, né, a nossa percepção muitas vezes ela é filtrada pela nossa autoestima, pelas nossas crenças, pelos nossos pensamentos, e aí a gente pode ter a tendência de achar que as pessoas estão fazendo alguma coisa propositadamente para nos incomodar, porque tem, sempre soube que ele não ia com a minha cara, agora tá aí, ó, arrastando móvel, enfim. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque assim, a nossa percepção da realidade, ela tem a ver com a maneira como a gente pensa sobre o mundo e vai ter muito a ver com o nosso humor, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado quando a gente estabelece uma motivação para o outro que a gente não tem certeza se existe. E aí, assim, a gente pode se envolver em... Eu fico preocupada com isso. Brigas e discussões de vizinhos, né? De um provocando o outro. Olha, tá andando com salto alto o tempo todo dentro de casa, tá fazendo barulho, enfim. E isso a gente tem que ter cuidado, para a gente não imaginar que aquela pessoa está fazendo isso com o propósito de nos provocar. Isso é um ponto. Qual é o outro ponto? A gente tem que ter cuidado também, porque olha só, às vezes, exatamente porque eu estou privado, porque eu estou agoniado, porque eu estou ansioso, eu vou botar uma música mais alta, porque assim eu preciso desopilar. Ei, mas tem uma pessoa que mora do meu lado e ela não tem a obrigação de ouvir a música que eu estou ouvindo e muitas vezes ela não compartilha do mesmo gosto musical que eu, né? Então assim, minha vizinha tem um bebê pequenininho, acabou de conseguir fazer a criança dormir, o menino não tá podendo sair para canto nenhum. E aí eu boto uma música alta e eu acordo essa pessoa. Então assim, eu gosto muito do Kant, do filósofo, e ele diz o seguinte: a partir do momento que a gente tem discernimento entre certo e errado, né, e a gente tem condições de ter esse discernimento, a gente tem a obrigação moral de agir de acordo com o que é certo. Ele também, no seu imperativo categórico, ele nos impele, ele nos sugere que nós façamos o seguinte: age de tal modo que aquilo que fizeres possa ser convertido em lei universal. Então, assim, hoje eu tô afim, tô com sono, tô afim de ouvir música alta até 1 hora da manhã. Mas amanhã, se o meu vizinho fizer isso, eu vou ficar desconfortável, eu não vou achar legal. Então, assim, gente, num momento como esse, a gente tem que pensar nos nossos direitos, mas a gente tem que entender que os nossos direitos são proporcionais aos nossos deveres.
acho que a gente precisa aproveitar esse momento para que a gente possa pensar nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, para que a gente possa sim trabalhar a nossa tolerância, a nossa paciência, porque eu entendo, enquanto psicóloga, que é um momento de privação, que é um momento de estresse e que é natural que a nossa tolerância ela fique diminuída, mas o que eu quero chamar a atenção aqui agora é que isso não é saudável, né? O que acontece, por exemplo, às vezes você precisa achar um culpado, né? E aí você tem uma descarga emocional, aí você bate na parede, você grita, por exemplo. E o que acontece? Essa descarga emocional, ela vai te dar um alívio temporário, né? Na hora você fala, depois você vai ficar no mesmo estado de privação ainda, né? Por alguns dias, a gente ainda não sabe quantos dias, e a coisa não vai melhorar porque você fez isso. Mas vamos pensar uma coisa, depois de alguns dias dentro de casa, vamos pensar que você mora sozinho e vamos pensar que de repente você ouvir algum som, né, que sinalize que tem movimento, que tem vida do outro lado da sua parede, isso pode diminuir a sua sensação de solidão. Então, assim, essa pessoa que de repente está te incomodando hoje porque você está menos tolerante, ela pode ser uma pessoa que vai fazer diferença para você daqui a muito pouco tempo. Então, assim, vamos aproveitar esse momento, esses dias também como uma oportunidade da gente se reeducar, da gente pensar de verdade no outro, porque assim, gente, aqui entre nós, postar frases bonitinhas no Instagram é uma coisa que todos nós podemos fazer. Mas assim, de verdade, como é que a gente tem trabalhado o nosso comportamento? Quão educados nós temos sido uns com os outros? A gente vê todos os dias as pessoas falando de experiências que tiveram terríveis em supermercados, em farmácias, né? Em que as pessoas vêm e compram um monte de produto para armazenar. Então, assim, vamos pensar que assim, se você está armazenando muito mais do que você precisa, provavelmente você está tirando a chance de alguém comprar. Vamos pensar também que num momento como esse, muitas pessoas estão privadas do trabalho. Então, assim, e quem não tem dinheiro armazenado que seja suficiente para fazer uma compra muito grande? Então, assim, a gente vai fazer as nossas compras sem dúvida, porque a gente vai ficar, né, com restrições, a gente está sendo orientado a evitar aglomerações, a evitar contato social, mas assim, sem desespero, sem exagero, porque assim, as atitudes desesperadas, eu tenho repetido isso, elas aumentam a nossa sensação de medo, elas aumentam a nossa insegurança e principalmente, gente, o nosso egoísmo agora, ele vai repercutir diretamente no bem-estar do outro. Então assim, vamos parar, vamos pensar, vamos refletir um pouco sobre como a gente tem agido nesses dias e, como eu tenho falado também, vamos adotar boas práticas de convivência, vamos ter cuidado com o outro, vamos pensar no que a gente gostaria que os outros fizessem conosco e vamos ser um pouco mais cuidadosos. É muito pouco que a gente precisa fazer, no sentido de que a gente pode sim estar contribuindo para que esse momento ele seja um pouquinho menos difícil da gente suportar.